Pois é, gente. E aí também tem aproveitando aqui agora que tem um outro fator desse jogo, né? Além da questão realmente técnica do jogo, a questão atlética do jogo, a gente tem que de novo pontuar a, a, assim, a passada de mão na cabeça que a arbitragem dá com os Packers todo jogo. Fica até, às vezes fica até chato, sabe? O torcedor de Chicago ficar falando disso toda hora. Cria até uma certa imagem de torcedor chorão, de que não aceita derrota, e pipipi, papapó, essas coisas. Mas assim, é inacreditável que quando todo jogo contra o Packers ele é ajudado pela arbitragem, não uma, não duas, mas várias vezes. Né? O que vocês têm para dizer da atuação aí da arbitragem, que eu sei que não foi assim, não foi o fator decisivo para a derrota, não foi. Acho que ia a gente o natural, como a gente falou até na semana passada, no episódio passado, natural seria realmente a derrota agora nesse jogo. Na casa dos Packers, etc., com todo o contexto envolvido. Porém, de novo, perder com esse gostinho de arbitragem pútrida na boca é chato demais, né? O que vocês acham? Assim, pessoalmente, o que me irrita com o time, com essa franquia desgraçada, é que a gente é assaltado, só que a gente joga mal, então a gente não consegue nem, sabe, pô, jogamos bem, tá todo mundo vendo que a gente merecia vencer e a gente tá sendo assaltado. Fica sempre essa, tá, a gente tá sendo assaltado, mas vocês estão jogando horrível, vocês queriam que ganhar esse jogo, sabe? Vocês iam perder igual. A gente não consegue nem dar esse gosto, assim, de nos assaltaram, a gente ia vencer esse jogo. Porque o time sempre repete esse mesmo roteiro. A gente é assaltado e joga mal. A gente não consegue, tipo, jogar bem de igual para igual e, pô, nos garfaram o jogo. Eles nos garfam o jogo, mas será que a gente ia vencer mesmo assim? Porque o time tava tão mal que, pela atuação de campo, não mereceria vencer. E esse me incomoda, sabe? Se tivesse batido de igual para igual, claro que não dá para querer que bata de igual para igual com o nível de elenco que a gente tá, basicamente num rebuild. Mas eu digo isso num contexto geral dos jogos dos Bears. Porque não foi só esse jogo, né? Não é só esse jogo, é todo jogo. Não falha. Sempre acontece um ou dois erros crassos da arbitragem, puxando para o lado. Esse jogo a gente teve um false start contra nós e dois claros que não marcaram contra os Packers. Claríssimos que deixaram passar. Sim. Teve delay of game que deixaram passar. Teve holding. Bom, holding, pelo amor de Deus. Holding que deu a bandeira e retiraram. Sério, anunciaram? Não teve falta na jogada. O cara abraça, o nosso jogador já estava indo. O nosso jogador estava. Ele estava atrás do nosso jogador, sabe? Ele estava entre o Rodgers, já tinha passado. Ele estava abraçando. Já tinha passado, ele estava abraçando por trás. A gente lá no Twitter, no @BearsCaveBR, eu compartilhei, eu fiz o retweet desses lances, né? As imagens das faltas que não foram, ou inclusive tem lá o TD também, que aquela bola entrou no plano de gol, aquele touchdown. A jogada foi mal chamada? Foi. Porra, na linha de uma jarda fazer Exato, é esse tipo de coisa, sabe? Podia ter chamado na jogada melhor, e aí a jogada shotgun, porra. Mas a chamada é ruim mesmo, que queriam o quê? Touchdown, porra. Porra, o shotgun. Mas assim, apesar de tudo isso, a bola chegou, teve um esforço ali, afinal, que a bola entrou. E aí... E a tecnologia tá ali para confirmar ou não. Exatamente. E a imagem dá para ver, pô. Não é... Tipo, é claro que a ponta do braço entrou ali, pô. Da bola. E aí tem holdings, tem o false start lá que não marcaram. E assim, é sempre a favor do Packers, cara. Isso assim me dá uma agonia. E é um jogo que se decide em detalhes. Aí a nossa defesa tá parando eles, aí é uma falta de first down automático. Aquela primeira que salvou, que deu um first down automático, que foi um
um hold defensivo, não foi nada, não foi absolutamente nada. Eu não sei se vocês lembram, uma que ele tá só acompanhando na marcação. Ele põe o braço, raspa assim na cintura, porque o corner tenta acompanhar, né? Ele usa isso para se guiar também. Não foi absolutamente nada, first down automático. Entende? Isso salva campanhas. Às vezes tu tá mal ali, tu precisa só desse respiro para tu engrenar. E os Packers, toda a campanha, as 2 primeiras campanhas não teve erro, eles pontuaram e teve falta. E teve falta. E isso se reflete no placar, não tem jeito. E aí realmente acaba ficando, parece que é choro nosso, mas é o mesmo roteiro, o mesmo roteiro. Não vai conseguir o Packers avançar? Planela, first down automático. Aí, pô, quer pedir o que mais a defesa? Se inventam umas faltas, deixam de dar faltas que prejudicariam o ataque e facilitariam a defesa. Isso tudo num contexto de um esporte que é jogada, jarda por jarda. Isso muda tudo, muda tudo. Claro, sempre reiterando, não muda a atuação péssima que a gente teve, não muda que a gente tenha nem pior, que a gente está em rebuild. Não sei, eu e o Lava, a gente tá, não vai bem nisso, não sei, Visa, se você quer dar o teu pitaco sobre essa questão de arbitragem também. Não tem muito o que falar além do que já foi dito aqui. É sempre o time que tem uma estrela acaba sendo mais, tendo o olhar mais vista grossa da arbitragem. Isso é em qualquer esporte possível. Então, não surpreende, né, o que acontece. Nem dá para reclamar, porque o placar já diz por si só. O time tomou 21 pontos depois que foi para 7-3. Teve o touchdown que não marcaram, mas poderia mudar a história do jogo? Poderia. Só que o time tava tão meia boca, tão naquelas, porque eu coloco do lado também que quando não é para ser, não adianta. Porque se o Bears deixa o jogo com uma posse, quem garante que o time vai virar a partida jogando mal daquele jeito? Quem não garante que o Rodgers ia queimar o relógio até o final e o Packers saia com a vitória assim, como se não tivesse acontecendo nada, sabe? Como se já fosse o jogo resolvido, mesmo com um touchdown de diferença. É dose, cara, é dose. Mas vamos ver o que... Mas é que aí o esporte aperta, né? Tu tem que dar chance pro... Sabe? Tá ali, o touchdown foi claro. Não vou manter a marcação. Pô, o Rodgers não ia ser um jogo como se nada tivesse acontecendo, o jogo tá garantido. É um jogo de uma posse, tem que conseguir o first down. E a defesa ia vir babando. Sim, ninguém sabe. Pô, Super Bowl, Falcons e Patriots. Patriots perdendo o jogo inteiro, Atlanta dominando. E aí, no finalzinho do jogo, os caras conseguem tirar uma força ali espiritual, não sei da onde, consegue virar aquele jogo. Que aí também acabou com a franquia de Atlanta desde esse dia. Foi repetindo algumas vezes. Foi tanta tipo macumba. E tipo. Não, mas são essas coisas que o esporte faz, pô. Então, o que tem que valer ali o time tava ali, lixo, o jogo inteiro. Nós mesmos, uma semana atrás. Uma semana atrás, a gente não fez nada no primeiro tempo e a gente ganhou o jogo. Exatamente. Por isso que eu falei, era garantia que a gente ia ganhar o jogo? Não, não era. A tendência ia continuar a ser perder o jogo. Só que toda vez tendo esse gostinho ruim na boca de árbitro favorecendo o Packers, ainda mais por ser o Packers, por ser o rival, cara, isso machuca demais. Machuca muito, assim. A gente querer... o mínimo que se espera de um esporte é que haja justiça, haja igualdade de condições para os dois times. E é uma coisa que claramente não temos. Há anos que não tem essa qualidade, não existe. A gente joga contra, vamos colocar dentro da divisão, a gente joga contra o Minnesota Vikings de igual para igual ali, às vezes um ganha, às vezes outro ganha, são jogos bem equilibrados ali ao longo desses últimos anos. Tem o Lions também, o Lions a gente no retrospecto passado a gente tem ganhado mais vezes do que eles, mas mesmo assim é um jogo ali limpo, é um jogo que ambos têm chances. Esse ano, inclusive, o Lions tem bem mais chances, porque está com um time até melhorzinho no papel. Mas contra o Packers não adianta, é toda hora sendo ajudado pela arbitragem.
E nem precisa de ajuda. Esse é o pior. Pelo menos esse ano. O pior é que a gente sabe que não precisa, a gente sabe que é difícil, já vai ser difícil, e aí a gente vê assim, paramos o ataque deles, aí tu vê ali na TV aquele amarelinho. Não falha nunca, não falha nunca. A gente já olha o jogo, eu já olho o jogo, deu a jogada, eu já fico esperando vir a bandeira, porque vai vir. É um alívio quando não vem, tipo, vai entrar o time de Panther dos Packers. Porque eles dão um jeito, sempre acontece algum, e são faltas de force down automático, sabe? Sim. Não é o Rodgers forçando. Esqueci o termo que eles usam quando é. Forçar a defesa a passar a linha, sabe? Que ele tenta gritar ali, fazer a cauda da Infração jogada. de zona neutra? Faz tempo que ele não consegue esse tipo de falta contra nós. Esse é um tipo de falta forçada, mas não, é tudo falta de force down automático. Eles dão um jeito. O maior exemplo é essa da agarrada do nosso defensive back, não foi absolutamente nada. E é uma falta de força automático. Sim, teve contato legal nas costas no retorno de punch lá deles. E por aí vai. A gente vai ficar a noite toda aqui falando sobre isso, mas a questão toda é essa, né? A arbitragem é triste, ainda mais dentro do Lambeau Field. Dentro do Soldier, dentro do Soldier, eles talvez tenham uma tendência de pelo menos fingir que estão sendo ali como é que é? Sendo equilibrados? Sendo justos ali na marcação, esqueci o nome agora. Sendo, sei lá, partidários, vamos colocar essa palavra aqui, que eu esqueci a palavra que eu queria falar. Isentos, pronto. Eles pelo menos dão uma fingida, assim, mas no Lambeau Field é uma parada inacreditável. Mas, como disse um amigo meu, hoje pela manhã para mim, que ele falou assim que a nossa hora vai chegar, nossa hora vai chegar, essa maré aí de tormento que a gente vem sofrendo nos últimos anos vai acabar, porque não é possível que o raio caia 3 vezes no mesmo lugar. Lá em Green Bay. Então, não é possível. Já caiu 2. Não é possível que caia 3 vezes. E eles têm que ficar uns 60 anos com QB ruim. Sim, já tiveram a janela deles não, isso aí não existe. Pô. Então, eu sei que por enquanto a gente ainda tem que aguentar essas coisas, mas uma hora o barco vira, mas vai ser na hora mais inesperada possível. Só não foi ontem, infelizmente. Ontem realmente não tinha condições, mas... vamos combinar que não vai ser, independente do Field desenvolver, não vai ser enquanto o Rodgers ainda estiver nos Packers. A gente tem que aceitar isso. Talvez, assim, nos últimos, ele esteja em declínio, mas enquanto ele estiver aqui, a gente vai ser sofrido. A gente pode até beliscar um outro ano, mas vai ser isso aí. Tem que ter essa virada de chave, assim, tem que mudar os ciclos dos times para aí a gente se livrar mesmo. Porque isso é tentar desafiar. Porque vai acontecer essa questão da arbitragem. Mesmo que esteja um jogo bom, aí vai acontecer que a gente vai perder jogando bem. A gente viu o Mahomes, foi o jogo da segunda semana, ou da primeira, que ele foi interceptado 2 vezes e retiraram com faltas. O Mahomes já recebe esse tratamento também. Não foi absolutamente nada. Eles deram uma falta que o defensor sofreu, ele é empurrado pelo cara e disseram que ele fez a falta de interferência para anular uma interceptação. Sim. Então, e aí as próprias regras da arbitragem impedem que o técnico desafie as decisões de falta. Você não pode desafiar uma falta. A NFL ela é um jogo de estrelas. Até que saia o Rodgers, que é uma estrela consolidada, e venha para nós ou para um dos outros times da NFC Norte, vai ser isso aí. A NFL protege as suas estrelas e não tem interesse para eles ver um time capenga dos Bears ganhando dos Packers.
Eles Ainda querem mais os em prime Packers time. Ainda mais no prime em time. prime time. Eles querem os Packers nos playoffs. Eles querem Aaron Rodgers nos playoffs.